Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas funções do Excel chamadas empilhar V e empilhar H. Essas duas funções permitem que nós possamos juntar dados de diferentes planilhas em uma única planilha. Qual a vantagem de você utilizar a função empilhar V, que significa empilhar vertical, e empilhar H, que significa empilhar horizontal, em relação a você simplesmente selecionar os dados da planilha e copiar e colar? Então vamos ver o que acontece. Eu tenho aqui uma planilha chamada Mercado, onde eu tenho algumas informações, como o código de área, o estado, mercado, tamanho do mercado, entre outras informações. Eu tenho uma segunda planilha de orçamento, que eu também tenho o mesmo código de área, porém com outras informações de orçamento, como inventário, lucro orçamentário e assim por diante. E eu tenho uma terceira planilha chamada produto, que eu também tenho o mesmo código de área, porém eu tenho informações do código de produto, categoria, produto e tipo. Então, eu tenho aqui uma quarta planilha, que eu chamei de geral, que eu quero juntar os dados. Vamos fazer primeiro com a opção de copiar e colar para ver o que acontece. Então, eu chego aqui na primeira planilha de mercado, vou selecionar de A1 até H30, pressiono Ctrl C para copiar os dados, clico aqui na planilha geral, na célula A1, pressiono Ctrl V e os dados estão colados. Vou aqui para o orçamento e continuo completando a planilha. Como eu já tenho o código de área, eu não preciso copiar. Então, eu vou selecionar de B1 até E30. Pressionei novamente Ctrl C para copiar, vou na guia geral, posiciono o cursor aqui na célula I1, pressiono Ctrl V. Volto em produto, vou selecionar agora de B1 até E30, pressiono Ctrl C, não preciso copiar o código de área, porque eu já tenho na planilha, clico na guia geral, posiciono aqui na célula M1, pressiono Ctrl V. E eu tenho aqui agora todos os meus dados colados. Se eu precisar expandir as colunas, eu posso clicar aqui entre a coluna A e a linha 1 para selecionar toda a planilha, e entre a coluna A e a coluna B, quando o cursor mudar de forma de seta para uma cruz, eu dou um duplo clique e aí eu tenho toda a minha planilha alinhada no tamanho da coluna. Bom, posso fazer isso. Simplesmente pressionei Ctrl C e Ctrl V para colar. Mas o que acontece? Vamos verificar aqui. Mercado. Vamos imaginar que eu vou pegar aqui, olha, o primeiro lucro e vou pintar a cor de preenchimento em amarelo. Vou fazer o mesmo aqui com a margem, no valor de 1950, e vou pintar. Então, eu tenho aqui 1070, 1950. 1070 de lucro, 1950 de margem. Eu vou voltar aqui na guia geral e vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar aqui o lucro 1070, vou marcar a cor de preenchimento e em margem, na célula F4, onde eu tenho o valor de 1950, eu também vou marcar. Observem só, quando eu volto aqui no mercado, se eu fizer alguma alteração nesses campos, por exemplo, de 1070, se eu modificar para 1130 e a margem para 2300, observem que quando eu for na guia geral, eu continuo com as informações antigas. Então, o que isso significa? Significa que quando você tem uma planilha, que você copia os dados com Ctrl C, vai numa outra planilha e cola esses dados, qualquer modificação que você fizer na planilha original, essa modificação não irá refletir na planilha consolidada. No nosso caso aqui, nós estamos chamando a planilha consolidada de geral.
Então, quando você utiliza o empilhar H, isso não acontece. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um clique aqui em cima da coluna P, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a coluna A, vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar a opção excluir com o botão esquerdo para apagar todas as colunas. Voltei então a ter uma planilha em branco, que é a planilha geral. Vamos ver agora como fica a situação utilizando o empilhar H. Eu vou posicionar o cursor aqui na célula A1, na planilha de destino, né, que é a planilha consolidada, a planilha geral, e vou digitar a seguinte fórmula, igual empilhar H. Vou abrir parênteses, vou clicar agora na planilha mercado, e como essa é a primeira planilha, eu vou selecionar toda a planilha. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse na célula A1, vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até o final da planilha, pegando a coluna H e a linha 30. Então, eu estou selecionando de A1 até H30. Já selecionei esses dados da primeira planilha. Então, em seguida, eu vou clicar aqui na barra de fórmula e vou pressionar ponto e vírgula para que eu possa selecionar a minha segunda matriz, que é a minha segunda planilha, orçamento. Então, eu vou clicar agora em orçamento e observem que antes de clicar em orçamento, eu já tenho aqui o código de área, que é a coluna A selecionada. Então, quando eu for para orçamento, eu não tenho a necessidade de selecionar a coluna A. Então, eu posiciono o cursor aqui na célula B1, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado, desço, arrasto para a direita, até selecionar a célula E30. Então, já estou com esses dados selecionados. Novamente, eu vou pressionar ponto e vírgula, e eu vou para a última planilha, que é a planilha de produto. Na planilha de produto, eu também não preciso selecionar o código de área, eu só preciso selecionar as demais informações. Então, eu vou clicar aqui na célula B1, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou descer, vou arrastar para a direita até selecionar os dados na célula E30. E para finalizar, eu vou fechar parênteses e pressionar o Enter. Então, observem agora que na planilha geral, eu já tenho todos os dados referentes à planilha de mercado, orçamento e produto, com uma diferença. Vamos aumentar o tamanho da coluna, né? Vamos selecionar aqui, nesse ponto, entre a coluna A e a linha 1, e vamos dar um duplo clique aqui entre as colunas A e B. Então, eu já tenho aqui a minha planilha no tamanho das colunas. Vamos verificar, então, aquelas informações. Olha, o mercado aqui, a planilha original, 1.130, a margem 2.300. Então, quando eu for aqui em geral, eu tenho aqui o lucro 1.130, vou pintar aqui de amarelo, e a margem 2.300, eu vou pintar de amarelo. Como eu utilizei o empilhar H para copiar os dados, o que acontece agora? Se eu voltar aqui na planilha de mercado e modificar esse lucro, por exemplo, de 1.130 para 1.500 e pressionar Enter, quando eu voltar na guia geral, o valor já está atualizado para 1.500. O mesmo vai acontecer se eu pegar aqui, por exemplo, a margem no valor de 2.300 e colocar 2.614. Pressionei Enter. Quando eu voltar aqui na guia geral, 2.614. E isso vai valer para qualquer modificação em qualquer planilha. Por exemplo, no orçamento aqui, vamos imaginar aqui que o último inventário aqui, o valor que era 3.120, fosse 3.125. Pressionei Enter. Quando eu voltar na planilha geral, o último valor do inventário vai estar com 3.125. Na guia de produto, vamos imaginar
que o segundo tipo aqui não seja regular, seja DECAF. Então, eu pressionei Enter. Quando eu voltar aqui na guia geral, o segundo tipo está atualizado. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com a função empilhar H, em vez de você trabalhar com a função Ctrl+C, Ctrl+V. É que qualquer alteração na planilha original vai refletir na planilha consolidado. Vamos ver agora uma outra situação. Eu tenho aqui a planilha abril, maio e junho, onde eu tenho um controle financeiro com as informações de data, empresa, total, planejado e custo. Essas informações são referentes a esses 3 meses, de abril, maio e junho. Já na planilha de julho, agosto e setembro, eu tenho a mesma estrutura, porém com as informações referentes aos meses de julho, agosto e setembro. Já nessa planilha outubro, novembro e dezembro, eu tenho a mesma estrutura, só que com as datas de outubro, novembro e dezembro. Eu tenho aqui uma planilha 2022, na qual eu vou consolidar os dados dessas 3 planilhas. Só que nesse caso, observem que as informações eu preciso que sejam colocadas uma embaixo da outra. Então, eu preciso que as informações sejam colocadas na vertical. Então, eu venho aqui na planilha 2022, posiciono o cursor na célula A1 e vou digitar a seguinte fórmula na barra de fórmula. Igual empilhar V, vou abrir o parênteses, vou voltar aqui na planilha de abril, maio e junho e vou selecionar todos os dados da primeira planilha, desde A1 até E10. Em seguida, vou pressionar ponto e vírgula para eu poder agora carregar os dados da segunda matriz. Observe que como eu copiei nessa planilha a linha 1 e 2, que contém o nome da planilha, controle financeiro, e contém o cabeçalho dos campos, data, empresa, total, planejado e custo, na segunda planilha eu não preciso copiar, eu só preciso copiar os dados. Então eu vou clicar aqui em julho, agosto e setembro, vou selecionar dia 3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou descer, arrastar para a direita, até a célula E9. Com os dados selecionados, pressiono novamente ponto e vírgula e vou para a última matriz, que é a planilha outubro, novembro e dezembro. Dou um clique aqui em outubro, novembro e dezembro e novamente eu não preciso copiar a linha 1 e a linha 2, só preciso copiar os dados. Então eu vou selecionar aqui dia 2, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, vou descer, arrastar para a direita, até a célula E6. E para fechar a nossa fórmula, vou fechar o parênteses e pressionar Enter. Então, aqui, na planilha consolidada 2022, eu passo a ter todas as informações. Como eu copiei data e valores, nós vamos precisar fazer algumas formatações. Vamos clicar aqui entre a coluna A e a linha 1, vamos posicionar o cursor entre a coluna A e a coluna B e dar um duplo clique. Então, eu já tenho aqui a largura da coluna de acordo com o tamanho da informação. Em relação à coluna de data, eu vou selecionar de A3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou descer até A21. Na guia Página Inicial, no grupo Número, eu vou clicar aqui na seta ao lado de Geral e vou selecionar a opção Data Abreviada. E, novamente, vou dar um clique aqui entre a coluna A e a coluna B para ajustar. No caso aqui dos valores, eu vou selecionar de C3 até E21. Vou clicar aqui e vou selecionar Contábil. E eu já tenho aqui as informações. Observem que, quando eu apliquei a formatação, ele acabou lançando aqui uma sequência de zeros. Então, eu posso selecionar de B1 a E1, vou aqui na cor da fonte e modifico para branco.
Então, eu já tenho aqui a minha planilha consolidada utilizando a função empilhar V. A mesma coisa vai acontecer se eu modificar algum dado de alguma dessas planilhas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a planilha de abril, maio e junho. Vou pegar aqui o segundo valor, 8.364. Vou pintar aqui de amarelo. Vou voltar aqui para a planilha de 2022 e vou marcar 8.364. Vou pintar de amarelo. Vou para a planilha de julho, agosto e setembro. E aqui no planejado, onde tem 9.078, eu vou marcar também com amarelo. O mesmo eu vou fazer na planilha de 2022, onde eu tenho a informação de 9.078. E aqui na planilha de outubro, novembro e dezembro, eu vou pegar essa informação aqui de 5.967 do custo, vou pintar de amarelo, e aqui na planilha 2022 vou fazer a mesma coisa, 5.967, vou pintar de amarelo. Então vamos ver o que acontece agora. Esse valor de 8.364, se eu fizer uma alteração de dado e digitar agora, por exemplo, 8.510 e pressionar Enter, observem que quando eu voltar aqui na planilha 2022, já está atualizado para 8.510. Se eu voltar na planilha de julho, agosto e setembro, pegar o 9.078 e digitar 10.500, quando eu voltar em 2022, 10.500 está alterado. E outubro, novembro e dezembro, eu tenho o valor aqui de 5.967. Se eu mudar para 6.000, quando eu voltar aqui no consolidado, na planilha de 2022, eu vou estar com o valor atualizado. Então, essas funções empilhar V e empilhar H são bastante importantes quando nós temos que concatenar dados entre planilhas, quando a gente precisa criar um consolidado. Porque qualquer modificação na planilha de origem, o consolidado também será modificado. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que você se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.